Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, nossa quinta-feira, né? Sempre nessa jornada científica. Estamos falando sobre os 7 mistérios da Bíblia e já falamos sobre alguns tópicos. Falamos sobre o príncipe planetário, depois falamos sobre os nefilins e depois a história de Caim, né? Vamos ver se eu estou bom de memória. Depois a história de Noé, se eu não me engano. E hoje nós vamos dar continuidade a esses tópicos. Vamos falar sobre a Torre de Babel, né? A famosa Torre de Babel. Vou compartilhar com vocês aqui e vocês me falam se está recebendo o sinal. Sim, estamos vendo. Muito bem, então é isso, né? O príncipe, que é o Caligacha, e veio para cá há 500 mil anos, tinha como missão civilizar as raças humanas. E ele trouxe com ele 100 assessores de Jerusalém, né? Seres que outrora haviam sido humanos, mortais, nos seus planetas de origem. Depois eles passaram pelos 7 mundos das mansões e estavam em Jerusalém. Eram 100 pessoas, cada um de um planeta diferente, que aceitaram o desafio de descer até Urântia, vir para cá, para cumprir essa missão com o príncipe. Aqui eles receberam corpos humanos, né? E trabalharam no nosso planeta por um período de 300 mil anos de forma leal, até que aconteceu a rebelião sistêmica, a rebelião de Lúcifer, lá na capital do sistema, e Lúcifer conseguiu convencer entre os 600 acho que 607 mundos na época, se eu não me engano, ele conseguiu convencer 37 príncipes planetários a se aliarem a ele nesta rebelião. E entre esses 37 estava o nosso príncipe planetário, que é o Caligaste. Então, com essa rebelião, todo o projeto desandou. Uma parte dos assessores seguiram Caligaste, a outra parte se manteve leal ao governo celestial. Entre esses que se rebelaram, que caíram na rebelião, eles, sabendo que iriam envelhecer e morrer, então eles começaram a ter filhos entre si e também com os seres humanos. E daí surgem a famosa raça Nodita, que são aqueles que seguiram Nod, que se tornou o líder da rebelião entre os assessores. A descendência desses Noditas é que deu origem a todas aquelas lendas, né, dos filhos de Deus se unindo às filhas dos homens, e é o que ficou registrado como os nefilins, eram tratados como gigantes na Terra, né? Esses nefilins, na verdade, são essa raça nodita. E Caim, na última quinta-feira, nós falamos sobre a história de Caim e a história de Noé. E vimos que Caim era filho de um nodita. E depois que ele mata Abel, ele foge do jardim e vai para a terra do seu pai, a terra de Nod. E lá que ele se casa e tem um filho. Então nós falamos sobre tudo isso aqui e também contei a história de Noé e o dilúvio. Então quem não assistiu ainda, né, dá uma pesquisada aí no canal e você vai encontrar os vídeos anteriores a este. Esse aqui é o terceiro desta série dos mistérios da Bíblia. E hoje vamos falar então sobre a Torre de Babel, que também tem a ver com toda essa história dos noditas e esses nefilins. É uma continuação da história. Por quê? Esse povo, esses noditas, eles foram uma raça proeminente no planeta. Eles dominaram e eles controlaram toda aquela região. Porque eles tinham muito conhecimento. Num primeiro momento, eles viviam, inclusive, muito mais que os seres humanos. E eles tinham todas as técnicas. Porque quando eles vieram para o nosso planeta, eles já tinham uma vida anterior em um outro mundo. Eles tinham experiência, conhecimento, e eles sabiam muito sobre a botânica, sobre o uso das ervas, né, como remédios. Isso faz muita diferença. Eles sabiam utilizar os metais, eles tinham a técnica da metalurgia, eles sabiam como construir
artefatos de cerâmica, eles já tinham a escrita e eles já sabiam fazer a tecelagem. Então, eles eram em todos os aspectos, eram superiores aos humanos nativos do planeta. E então, por um longo período, eles dominaram toda aquela região. E aí nós temos a história da Torre de Babel, né? Essa história é contada na Bíblia e a Bíblia diz o seguinte, está em Gênesis 11, versículo 3 até o 9. Diz assim, e disseram, quem é que disseram aqui? Eles estão falando exatamente daqueles filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. Ou seja, é uma referência aos noditas aqui. Então, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, a ideia é, vamos construir algo que seja imponente, que seja exemplo de poder e que represente a grandeza do nosso povo. Porque para que a gente a ideia de não sejamos espalhados, ou seja, que a nossa raça, a nossa experiência, o nosso conhecimento não se espalhe e se dilua pelo mundo. E aí seria uma espécie também de centro cultural, né? Ali eles estabeleceriam e mostravam, olha, veja como somos poderosos. Então eles tiveram essa ideia de criar uma torre. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Precisamos entender o contexto histórico bíblico que o escritor, né, desse texto aqui, ele traz sempre esse conceito, né? Tem uma ideia de um Deus muito mais humano do que divino, porque eles têm essa ideia de que Deus é, é como se fosse o homem, né? Se ele está no lugar, não está em outro. Se ele habita um lugar, ele não habita outro, e assim por diante. A Bíblia está permeada desse tipo de conceito. A gente vê na história dos hebreus isso muito presente. Desde a história do jardim, comentávamos na última quinta-feira sobre isso, que então Deus se retirou do jardim, né? Como se Deus não fosse onipresente e pudesse se retirar de algum lugar, né? Então aqui também traz essa ideia de que e Deus então desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Bom, então o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, esse é o trecho que temos na Bíblia, falando sobre a história da Torre de Babel. Então, é o que restou da história, porque esses escritos aqui têm o quê? Será 700 anos antes de Cristo? Vamos botar aí 2.700, 2.800 anos que isso foi escrito. Só que a história dos assessores do príncipe começa lá na rebelião, há 200 mil anos. Então tem toda uma linha do tempo aí que é bem extensa. Entre o início da rebelião até a história de Adão e Eva, só dali a lá foram mais de 150 mil anos. Veja quantas coisas não aconteceram durante esse período, né? E depois de Adão e Eva também, nós temos o quê? Mais de 37 mil anos até os dias atuais. Então, para quem estava escrevendo isso agora, recentemente, que é a história contada por Moisés, era uma história de algo que havia acontecido muito tempo antes, no passado. Então, é aquilo que foi sendo contado de geração em geração, foi passado de pai para filho, e até que chegou ao conhecimento de Moisés. Nós temos também um evento importante que aconteceu ali 1980 anos antes de Cristo, que foi a vinda de Melquisedeque. Melquisedeque também
reconstrói a história e ensina sobre o que havia acontecido no passado. E isso deu uma reavivada, né, em toda a história da humanidade. E aí Moisés acaba tendo acesso essa última atualização da história, através de Melquisedeque, seus missionários, uma tribo que foi muito influenciada pelo ensinamento de Moisés, de Melquisedeque, foram os quenitas, e esse povo quenita se estabeleceu ali e manteve esse ensinamento muito vivo. E é exatamente dessa tribo que pertencia o sogro de Moisés. Moisés, então, toma conhecimento disso através do seu sogro, e aí ele unifica o conhecimento que ele tinha da parte egípcia com o conhecimento que ele adquire da parte dos quenitas, e aí ele, ao tirar o povo judeu de Israel, do Egito e levar para o deserto, ali ele começa a ensinar esse povo conforme a soma desses dois conhecimentos. Então a gente vai ver a influência egípcia nos ensinamentos de Moisés e também a influência de Melquisedeque. Bom, muito tempo depois, então, como eu disse, Moisés está lá tentando explicar esses acontecimentos que haviam acontecido muito tempo atrás no passado. Então, a tese que se tinha era que antes da Torre de Babel existia apenas um povo e esse povo falava uma única língua, né? E depois da Torre de Babel é que esse povo foi espalhado e aí você esparramou pela face da terra e aí começou teria surgido as várias línguas. É óbvio que é uma explicação muito simplória para tentar explicar o surgimento dos idiomas. Os idiomas eles vão surgindo de acordo com que os povos vão se afastando uns dos outros e a língua é muito dinâmica e ela vai alterando. Veja, por exemplo, do latim, depois de o quê? 2.000 anos, menos que isso, do latim surge o inglês, o espanhol, o francês, o português. Veja quantas línguas surgem e hoje são tão diferentes umas das outras e todas vieram do latim. 2.000 anos foi o suficiente para ver o quanto elas se diferenciaram. O próprio português brasileiro e o português de Portugal já teve uma diferença enorme só de 500 anos. Esse isolamento, e que nem foi um isolamento total, né? Porque Brasil e Portugal manteve um certo contato. Mas 500 anos já foi suficiente para deixar o nosso português bem diferente do português original que foi trazido pelos portugueses para cá, né? Então nós sabemos que os idiomas vão surgindo assim, é parte assim, da evolução natural de uma cultura. Se um povo se isola, naturalmente a língua irá mudar. O Brasil já tem uma experiência assim, né? Se não fosse canais de televisão que são, né, de rede nacional e que nos une nesse idioma, provavelmente os nordestinos, os gaúchos e outros povos estariam falando mais diferente ainda do que se fala. Nós já temos uma boa diferença. A gente nota sotaques diferentes em cada região. E tudo isso dentro de um único país, veja bem, né? Então tem toda essa influência também de outros povos, que vieram para cá os holandeses, mesmo falando Portugal, já tinha um sotaque diferente. Aí vieram os alemães, aí vieram os japoneses, né? E vindo pessoas, espanhóis e assim por diante, vão contribuindo também para que certas palavras que vão sendo agregadas, que vêm de outro idioma e é agregada ao português, e tudo isso faz com que a língua seja muito dinâmica. Em pouquíssimo tempo ela mude. Então nós sabemos que os idiomas do mundo surgem assim. Mas Moisés, tentando dar uma explicação para isso, tentou então associar o evento da Torre de Babel com o suposto evento do surgimento de várias línguas, né? Então é isso. Vamos ver então o que
a gente tem mais sobre essa história da Torre de Babel. A Torre de Babel não está apenas na Bíblia, tá? Existem outras versões da Torre de Babel. Uma delas está no Alcorão, que diz que a torre teria sido construída no Egito, quando o faraó pede a Amã para ele construir uma torre de barro chamada de Babil, para que ele possa subir até o céu e confrontar o Deus de Moisés. Isso está escrito no Alcorão. No livro História dos Profetas e Reis, de Tabari, um historiador muçulmano, tem outra menção à Torre de Babel. Fala assim: Nimrod fez a torre ser construída em Babil. Alá destrói-a e a língua da humanidade é então confundida em 72 linguagens. Mais uma vez, associando, né, a Torre de Babel com o surgimento das línguas do mundo. Na América Central, olha só, também tem alguma história parecida. Histórias semelhantes são encontradas em várias outras literaturas, inclusive na América Central. Uma delas diz que Xelua, um dos 7 gigantes salvos do dilúvio, construiu a grande pirâmide de Cholula, para desafiar o céu. Os deuses destruíram-na com fogo e confundiram a linguagem dos construtores. Então, a história é muito parecida, veja, já na América do Sul. Mas por que que a gente tem essas histórias? E por que que ela foi, inclusive chegou até a América do Sul? Porque o livro de Durante explica isso quando diz que houve um tempo, se eu não me engano, uns 25 mil anos atrás, eu posso estar enganado com relação à data, mas eu tenho quase certeza que foi mais ou menos nessa época, que um grupo de descendentes de Adão e Eva, um grupo de adamitas, eles vieram navegando pelas ilhas da Polinésia e conseguiram chegar à América do Sul. E aí eles contribuíram e interferiram bastante na cultura dos povos aqui. Até então, as culturas que tinham aqui eram a raça vermelha, que tinha escapado né, da vermelha lá pelo Estreito de Bering, atravessou ali o estreito, ali havia ainda uma passagem de terra firme, depois essa passagem se rompeu e aí a raça vermelha ficou isolada na América do Norte e, e a amarela ficou isolada na Ásia. Depois, essa raça vermelha então foi se espalhando, acabou descendo para a América do Sul, dando origem aos primeiros índios aqui, os indígenas daqui. E aí, nessa época de 25 mil anos atrás, um grupo de descendentes da raça adâmica teria vindo para cá. E aí eles contribuem com essa, vamos dizer assim, essa influência cultural, trazendo pirâmides para cá e trazendo essas histórias, como a história do dilúvio, a história da Torre de Babel, tudo isso que era parte da história do povo lá do Oriente, acabou chegando aqui. E a gente tem, por exemplo, os maias, os astecas, ou teve pelo menos, né? Os maias, os astecas, os incas, que são culturas que surgiram depois dessa contribuição do sangue adâmico. E aí nós temos construção de pirâmides, grandes cidades, e teve uma civilização bem avançada aqui, né? Então, os indígenas, nós temos os indígenas, que são descendentes dos peles vermelhas, que vieram da América do Norte, também misturados com um pouco do sangue de Adão e Eva, e foi o que temos hoje, né? Hoje que eu digo, né? Com a chegada do homem branco aqui, com a descoberta, com a chegada dos grandes navegadores, chegaram aqui e encontraram esse povo, que era essa mistura de pele vermelha com um pouco do sangue de Adão e Eva. Então, todas essas histórias são derivações de um acontecimento pré-adâmico. É uma história que aconteceu antes de Adão e Eva, há aproximadamente 150 mil anos. Veja quanto tempo faz que ocorreu a primeira tentativa de construir essa torre. Nós vimos que há 200 mil anos aconteceu a rebelião. E depois da rebelião, aconteceu um cataclisma ali naquela região da Mesopotâmia. Houve um afundamento de terra e o mar ali no Golfo Pérsico
A cidade que havia sido a sede do príncipe planetário, né, que é a cidade de Dalmatia, essa cidade ela foi engolida pelas águas, ela submergiu. E aí esses noditas que ainda estavam ali naquela região ficaram muito amedrontados que em algum momento as suas cidades também pudessem ser, né, afetadas por algum cataclismo como esse. Cataclismo. Aí eles chegaram a essa conclusão de que queriam construir algo que fosse imponente e que suportasse né, até mesmo um possível alagamento como aquele. Eles chamaram de dilúvio, a gente viu lá no texto da Bíblia. Então, isso aconteceu há 150 mil anos, ou seja, 50 mil anos depois da rebelião. Então vamos lá, depois que a cidade planetária havia submergido e os descendentes dos assessores do príncipe se tornaram numerosos, ocorreu aos seus líderes que algo deveria ser feito para preservar a sua unidade racial. Veja que é muito parecido com a história da Bíblia, né? Claro que tirando aquelas as divergências que a gente encontra por conta do conceito que os escritores da Bíblia tinham acerca dessa história do passado, né? Agora, assim, falta de conhecimento mesmo. Consequentemente, um conselho das tribos foi convocado e depois de muito deliberar, adotou-se o plano de Bablot, um descendente de Nod. Então, ele tinha um projeto. A ideia dele era fazer essa torre e tal. Então, depois de muita, né, deliberação, chegaram à conclusão que ia usar o plano dele, né? Bablot propôs edificar um templo pretensioso de glorificação racial no centro do território então ocupado por eles. Esse templo devia ter uma torre nunca vista em todo o mundo. Devia ser um memorial monumental da sua grandiosidade momentânea. Havia muitos que queriam esse monumento erigido em Dilmun. Dilmun foi a cidade sede deles depois da destruição de Dalmatia. Eles foram para outra região e se estabeleceram ali, e lá eles construíram uma grande cidade. Então, Dilmun era a sede deles, que substituía a Dalmatia. Então, muitos diziam que queria esse monumento construído em Dilmun, mas outros argumentavam que uma estrutura tão grande deveria ser colocada a uma distância segura dos perigos do mar, lembrando-se das tradições da submersão da sua primeira capital, Talamate. Então alguns começaram a falar assim, não, mas a gente não pode construir em Dilmun, porque a gente está muito perto do mar. E pode acontecer de novo, assim como aconteceu com Talamate, acontecer com Dilmun, e aí todo, né, não vai adiantar nada construir todo esse monumento lá. E aí, Bablot planejou os novos edifícios como sendo o núcleo do futuro centro da cultura e da civilização noditas. O seu conselho finalmente prevaleceu e a construção teve início de acordo com seus planos. Então, ou seja, houve uma discussão, uns queriam Dilma, outros não queriam Dilma. Mas depois chegaram a uma conclusão e aí iniciou a construção. A nova cidade chamar-se-ia Bablot, em honra ao arquiteto e o construtor da torre. Esse local, posteriormente, ficaria conhecido como Bablot, Bablod, né? Bablod, e finalmente como Babel. É daí que surge, então, toda a história da Torre de Babel. Vamos ver. Nem os líderes estavam todos de acordo a respeito dos planos de construção, nem sobre a finalidade das edificações depois que estivessem prontas. Após 4 anos e meio de trabalho, adveio uma grande disputa. E 3 pontos de vista foram propostos. Então começou uma disputa. Tinha três pontos de vista. O grupo maior desejava ver a torre construída como um memorial da história nodita e da sua superioridade racial. Eles achavam que devia ser uma estrutura grande e imponente
que devia suscitar a admiração de todas as gerações futuras. Então essa era a ideia desse grupo maior. Tinha um segundo grupo, que o, não era o maior número, né? Mas estava em segundo lugar. Então a segunda maior facção queria que a torre fosse destinada a comemorar a cultura Dilmun. Eles previam que Bablo viesse a ser um grande centro de comércio, de arte e de manufatura. Então eles queriam que construísse lá em Dilmun. E é, a questão da construção já havia sido definida, né? Desculpa, mas eles queriam que ela fosse uma torre destinada a comemorar a cultura Dilmun. O grupo maior já tinha a ideia de que deveria ser um memorial da história nodita e da sua superioridade racial. Bom, e o terceiro? O terceiro grupo, que era o contingente menor, sustentava que a edificação da torre representava uma oportunidade de redimir o desatino dos seus progenitores por haverem participado da rebelião de Caligaste. Olha só que interessante. Tinha um grupo que reconhecia que eles haviam cometido um grande erro ao participar da rebelião de Caligaste. E que eles, então, deveriam construir essa torre como uma oportunidade de redimir dos seus erros do passado, dos seus antepassados, né? Eles sustentavam que a torre deveria ser dedicada à adoração do Pai de todos e que todo o propósito da nova cidade deveria ser o de substituir a Dalamate, de funcionar como centro cultural e religioso para os povos bárbaros vizinhos. Curiosamente, no meu ponto de vista, o grupo 3, apesar de ser o menor contingente, é o que estava mais próximo da razão, eu entendo. Por quê? Seria uma maneira, assim, de homenagear o Pai Universal, né? Construindo uma torre em adoração ao Pai, restabelecer o Centro Cultural de Dalamátia, para que pudesse ser, de novo, uma referência para os povos do mundo, como foi Dalamátia. E aí começou uma grande discussão, né? Esse terceiro grupo, que é o grupo chamado de grupo religioso, aquele que queria adorar o Pai Universal, reconhecer o erro que fizeram ao aderir à rebelião e tal, logo eles foram derrotados, né? A maioria rejeitou a doutrina de que seus antepassados haviam sido culpados de rebeldia. Eles não queriam nem admitir, né? Então, o número de pessoas que admitiam isso era bem menor. E esse estigma racial ofendia-os, eles não queriam nem tocar no assunto. Havendo eliminado um dos três ângulos da disputa e não havendo conseguido decidir-se entre os outros dois, por debate, eles entraram em luta. Então, assim, não, eles fracassaram ao resolver isso de forma pacífica. Então começa uma grande guerra a disputar o que vai ser a Torre de Babel, né? Os religiosos não combatentes fugiram, foram embora. E os outros dois grupos começaram a lutar, até quase se aniquilarem. Então, essa primeira tentativa morreu, né? A torre só foi iniciada. Aí nós tivemos uma outra tentativa, que foi há cerca de 12 mil anos. Veja que a primeira foi há 150 mil anos. Essa última tentativa foi há 12 mil anos. Foi feita uma segunda tentativa de erigir a Torre de Babel. As raças miscigenadas dos Anditas propuseram-se levantar um novo templo sobre as ruínas da primeira estrutura, mas não houve respaldo suficiente para o empreendimento. Ele veio abaixo com o peso da própria pretensão. Durante muito tempo, essa região ficou conhecida como a Terra de Babel. Então, essa última tentativa nem chegou a produzir nada, né? Só ficou na vontade, ou talvez tenham iniciado, mas não produziu nada. Então, assim ficou conhecida a história da Torre de Babel. Eu acho que acabou aqui. Na Bíblia, né, retomando, nós temos essa história de que a Torre de Babel teria sido destruída por conta de uma intervenção divina que veio e confundiu as línguas. Mas, na verdade, a disputa lá foi por
posicionamentos divergentes. Um queria uma coisa, outro queria outra, não chegaram num acordo, entraram em guerra e acabou destruindo o projeto. Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Vamos lá, pode falar. Não precisa se acanhar. Ninguém Neemias é o Israel. ligar. Ah, na época da rebelião, o mundo vamos dizer, que era um mundo conhecido, que era um mundo que eles conseguiram transformar, o livro fala que era um raio de 160 quilômetros. Então, seria ali pouca coisa do Irã ou Iraque ali. Esses povos bárbaros que eles falam, eles não tinham ainda conseguido catequizar. Após isso, pior, né? Que aí ninguém se importou mais com, com esse trabalho, né? Ah, como você fala, 150 mil anos tentaram fazer a Torre de Babel. Você colocou muito bem que o grupo que ganhou era o que queria glorificar o povo nordita e a raça nordita, né? Que foi vencido, o menor grupo foi o que pensava no Pai do céu e foi vencido. Ah, eu queria falar com vocês o seguinte, esse tempo eu estou fora, mas sempre eu vejo alguma coisa, e principalmente eu estou assistindo sobre algumas descobertas daquela época e aí a gente fica se deparando, poxa, por que não se acha restício disso? Por 150 mil anos era muito tempo. 12 mil anos não, já é um período menor. Ah, mas aí a gente vem e descobre que a maioria e quando entrava em guerras, eles não dominava o perdedor e tomava conta. E sim, eles destruía tudo aquilo para acabar, para destruir, como no Egito também acontece muito, destruir a imagem, a lembrança, e como se fosse extinguir aquela pessoa da face da terra. E isso é que levou à destruição de muita coisa que hoje se descobre pedaços, fragmentos, né? Porque tudo era feito de blocos de concreto, ele tirava todos os blocos de concreto para fazer outro monumento, outro cidade, isso tudo, e foram cada um destruindo uma cidade do outro. E isso em toda as idades. Ah, e se fala muito, você mesmo falou dessa cidade aí. Você conseguiu colocar essa cidade no mapa atual, onde é que ela ficava, ou ainda ninguém descobriu isso? Bom, tem referências a essas cidades, né? Por exemplo, Babilônia é conhecida no passado como Babil. Então, tudo indica que Babilônia tenha sido o local ali onde teve o início da Torre de Babel. Ok, Então, eu fiz esse gráfico aqui para a gente ver que aqui, ó, aqui deu 161 quilômetros, né? Então, raio de 160 quilômetros é um pedaço muito pequeno até, se você for ver o tamanho aqui da, sim, é isso que né? eu comentei, É, isso. O livro Durante diz que a Dalamátia era aqui onde hoje é o Golfo Pérsico, porque sim, ela foi mergulhada no Golfo Pérsico. Então, em algum lugar por aqui, eles subiram
vieram para cá. Então, é mais ou menos essa região aqui que nós temos, né, do Iraque. Nós temos também, por exemplo, Dilmun, tem referência a Dilmun. Eu não sei se é o mesmo lugar. Não, isso aqui é um edifício. Deixa eu ver. Civilização Dilmun. Não é também aqui. Aqui tem uma ilha aqui. Pode ser Dilmun, essa ilha, não? é. Não sei, pode ser que Eles falavam que estava muito perto do mar. então. Eles tinham receio que o mar tomasse conta novamente. Pode ser Isso, aí. pode ser. Esse aqui é um sítio arqueológico que Hum, foi, que dá para ver aqui, ó, restos de construções com tijolo, né? sim. Nesse, Agora, uma nesse coisa que sítio. confunde é porque eles. Como é que eles. Na Bíblia fala, no livro de Urântia não se tem esse comentário, né, se isso existiu mesmo ou se for as situações de 50 ou de 72 idiomas diferentes. Porque no livro de Urântia não tem, não fala sobre isso, né? O livro Durante não confirma essa tese de que foi uma confusão de línguas que ocorreu na Torre de Babel. O que aconteceu foi uma disputa interna e que Sim. os dois grupos acabaram entrando em guerra um contra o outro e o projeto foi deixado de lado, né? Brigaram por uma coisa que não tinha nem sido concluída ainda e acabou impedindo que o projeto fosse adiante. E, e, Então, te- e não tem tem a, nenhuma relação com essa questão do idioma. é, e tem a situação quando eles falam que ia erguer até os céus, é até onde as nuvens passavam, né? Eles achavam É, que as nuvens já eram o céu, né? Então, seria o quê? 1 quilômetro de altura, 1,5 quilômetro, dependendo do local, né? Mais ou menos. dificilmente, né? Dificilmente eles conseguiriam chegar a 1 quilômetro. Também eu acho. A dificuldade que é hoje, com toda a tecnologia, construir algo de 1 quilômetro. Era verdade, era uma coisa excomunal. Mas assim, acho que no conceito deles, algo que tocasse o céu é isso, né? Sim. Que pudesse ser o mais alto que eles poderiam conseguir, mas não creio que chegasse até a altura das nuvens. Exceto que às vezes as nuvens estão tão baixas, né? Por exemplo, quando a gente tem uma É isso que eu neblina, falo. Sim. né? As nuvens baixam também, elas nem sempre estão lá no alto, assim, Tem alguns locais que as nuvens passam muito alto, passa dependendo muito de. fácil. Tem por exemplo, perto do litoral as nuvens são mais baixas, Uhum. nas, nas planícies são mais altas, tem essas situações, É. né? Mas obrigado. Obrigado. Diga, Lilian. Então, porque na Bíblia a impressão que dá é que os deuses viram, né? Que essa construção, eles estavam evoluindo, esse povo estava evoluindo, estava se entendendo, então que aonde eles iriam chegar com tudo isso? Estavam se unindo, estavam criando forças. Então, na Bíblia fala, ó, vamos confundir a língua deles para que, né, não vão para frente, porque senão eles vão chegar até nós aqui. E isso foi quer dizer, uma história que eu achei muito estranha quando eu li. Eu digo, nossa, mas então Deus queria que a gente não se entendesse a princípio? E daí o livro de Dante explica de outra maneira. Mas, entre o livro de Urântia e a história da Bíblia, você acha que existe algo que se possa dizer assim, não, aqui tem um quê de verdade? Eu entendo que o homem busca explicar as coisas, né? Sempre teve a intenção de explicar as coisas. Aquilo que ele não consegue a explicação, ele inventa, né? Então, uma tentativa de explicar sobre o surgimento das línguas
foi essa, dizer que foi uma interferência divina. Mas nós temos tantas outras coisas que o homem tenta explicar de forma equivocada. Por exemplo, acontecia um vulcão. Ele falava assim: ah, é a ira de Deus. Deus está no Monte Sinai. E ele, então, quando ele fica irado, o Monte Sinai entra em erupção, né? Acontecia um terremoto, um deslizamento de terra, qualquer coisa, e algumas aldeias, algumas cabanas eram engolidas, destruídas. Ah, porque foi Deus que ficou irado com essas pessoas, porque elas estavam em pecado, então Deus fez a terra se abrir para engolir essas pessoas. Aí acontecia uma chuva de granizo. Eles não entendiam como é que podia cair pedra do céu. Ah, então é Deus que ficou por um castigo ou por alguma coisa, enviou essa saraiva. Então, tudo que o homem não entendia, ele buscava dar explicação usando como se fosse ou Deus ou o diabo. Sempre foi assim, né? Ou era culpa de Deus ou era culpa do diabo. Então, se acontece, uma pessoa nasce com uma deficiência, aparentemente sem nenhum motivo, mas não, é porque os pais pecaram, então Deus está vingando no filho o pecado dos pais. Então, a gente tem muito disso na Bíblia, do homem tentar explicar algo que ele não entendia e explicava de forma errada. E a gente É, hoje entende muito bem que essas explicações não são válidas mais. Então, essa explicação dizer que as línguas surgiram porque Deus confundiu as pessoas na Torre de Babel, isso é só uma teoria, é uma tentativa de explicar algo que eles não entendiam, né? E aí, isso, você sabe como surgem as lendas e as coisas vão ganhando forma. Mesma coisa, a história do dilúvio que a gente estudou na última quinta-feira. Diga, Israel. o livro de Urântia também fala que após a ida de Melquisedeque, os escritores do judaísmo, eles começaram a fantasiar as histórias para glorificar, para criar um clima mais de grandiosidade, né? Então, o livro de Urântia também fala isso, e dessa forma que eles mudaram quase todas as histórias, como aconteceu a história de Davi, tudo isso, que a gente, da forma que o livro de Urântia coloca, a gente vê que é de uma maneira mais simples, uma coisa mais aceitável do que toda essa glorificação que o Torá, as escrituras do judaísmo construíram e coloca para as pessoas de hoje. Então, só fazendo um adendo, não tem relação com Melquisedeque, isso aí foi depois da deportação para a Babilônia. Não, Melquisedeque, sim, isso aí. é, Foi depois de Melquisedeque, Melquisedeque. Exato. Melquisedeque veio para cá 1980 anos antes de Cristo. A deportação do povo judeu para a Babilônia foi ali um pouco menos que 600 anos antes de Cristo. E foi depois disso, quando esse povo estava voltando, né, para que foi libertado, saíram da Babilônia, eles, eles ficaram muito seduzidos pela cultura babilônica. Por quê? Porque enquanto que o povo hebreu não podia fazer estátua, não podia fazer nenhuma representação, nem de animal, nem de deuses, nem de pessoa, nem de nada, eles não podiam sequer desenhar qualquer imagem que fosse. Lá na Babilônia, eles tinham uma cultura de muita arte, estátuas enormes, né, tanto de pedra, bronze. Então, aquilo era muito bonito. Os jardins suspensos da Babilônia ficaram registrados como sendo uma das sete maravilhas do mundo. Então, o povo que viveu lá, principalmente o jovem, né, que viveu lá, certamente ficou seduzido por aquela religião. Deuses lindos, belos, enormes. É claro que eram estátuas, não eram deuses, mas na mente daquele povo, aquilo ali era uma religião muito mais bela, algo muito mais palpável, mais acessível do que a religião dos hebreus de um Deus invisível, que não se podia representar. Então, quando eles voltam
para sua terra, os sacerdotes viram essa dificuldade de tirar esse da cabeça desse povo essa ideia de que a religião babilônica era melhor do que a religião dos hebreus. Então eles reescrevem a história dos hebreus e eles inserem muitos eventos que não tinha na história anterior. Então eles começam a inserir coisas para engrandecer esse Yahvé, que era o Deus dos hebreus. Então eles escreveram coisas como: ah, porque quando chegou no Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou. Ah, porque quando estava no deserto e estava fazendo frio, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer. Quando o sol estava quente, Deus colocava uma coluna de fumaça para fazer sombra. Quando sentia fome, Deus mandava cair comida do céu. Era só colher e comer. Então, assim, todas essas histórias foram inseridas na história dos hebreus. Não fazia parte da história original. Porque eles queriam mostrar para o povo de Israel o seguinte: o nosso Deus realmente é invisível. Mas qual outro Deus já fez isso? Só o nosso. Então o nosso Deus ele é muito poderoso e ele é maior e superior a todos os outros deuses de todos os outros povos. Então é por isso que eles fizeram alterações nas escrituras dos hebreus para fazer parecer que esse Deus era o Todo-Poderoso e que fazia tudo isso. Que Deus é poderoso, não há dúvida. Agora, Deus não fica fazendo esses truques de mágica, né? Essas brincadeiras de interferência, assim, de fazer cair comida do céu, ou de fazer esses milagres todos que estão narrados no Velho Testamento. Essas alterações é que aconteceram, mas isso aconteceu depois da deportação da Babilônia. Então a gente vai encontrar muitas coisas na história dos hebreus que são alterações realizadas por esses sacerdotes. Outra passagem também é a situação de Melquisedeque. Ele ficou conhecido pela sua ordem, não pelo seu nome, Macventa, né? Então, na Bíblia, no Velho Testamento, nem se comenta sobre esse nome. Sim, ele sendo um filho da ordem Melquisedeque, né, acabou ficando registrado. Mais ainda por conta da referência que se faz a Jesus como sendo da ordem Melquisedeque. Então, o livro de Hebreus, quando fala sobre Jesus, né, é, e que fala que ele pertencia à ordem Melquisedeque, isso reforça muito o texto lá do Antigo Testamento. Então a gente fica com esse nome mais vivo, né? Macventa nem ficou registrado na Bíblia. Por sempre a palavra foi Melquisedeque. Então, mas eu entendo que mais ainda por conta do, do, dessa informação de que Jesus também era um Melquisedeque. Então isso reforçou muito o termo e acabou ficando Melquisedeque e se perdeu o nome Macventa. Isso aí. Muito bom. Vamos continuar então? Próximo tópico. Deixa eu vir aqui agora. Vamos falar sobre a história de Enoque e Elias. Vou compartilhar com vocês. Eu não sei se vai. Estão vendo o ampliado? Sim, Ok. Então é isso, né? Voltando ao nosso índice, nós falamos sobre a Torre de Babel. Agora, um outro assunto que também é muito discutido entre os cristãos é essa história do Enoque e do Elias. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Enoque e Elias, né? Aí cada um tem uma teoria. A gente tem pastores que vão falar que eles foram levados ao céu em corpo, carne e osso, né? Porque Elias teria sido colocado numa carruagem de fogo e foi levado ao céu. Seu corpo nunca foi encontrado, então eles acreditam que Elias foi para o céu de carne e osso. E também acreditam que Enoque tenha sido trasladado ao céu assim também. E aí, o que é que o livro de Urântia fala para explicar o que aconteceu a Enoque e a Elias?
Esse é o nosso tema de agora. Eu vou ler, então, alguns trechos que falam na Bíblia acerca do que aconteceu, né? Tanto de Enoque quanto Elias. Vamos lá. Primeiro Enoque diz assim, em Gênesis 5, versículo 24, diz: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Né? E lá em Hebreus, temos uma menção sobre isso. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, todos entre os cristãos, os teólogos, concordam que Enoque foi levado para o céu. Né? E também o caso de Elias. Elias a gente tem um pouco mais de informação até. Por quê? Porque Eliseu assistiu o evento. Né? Conta a história que Elias avisou ao Eliseu, disse assim, olha, vamos atravessar o rio, vamos para o lado de lá do rio. E aí, quando chegou perto do local onde ia acontecer o evento, Elias disse a Eliseu, olha, você não deve me seguir agora, você vai ficar olhando de longe. E Eliseu ficou de longe e ele assiste a isso, né? Ao evento, ao fenômeno de Elias sendo levado ao céu. Então diz assim, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. Então, essa é uma parte da história, né? É o que eu selecionei lá, está em 2 Reis, capítulo 2. E aí, o que aconteceu então com Enoque e o que aconteceu com Elias? Será que isso aconteceu só com os dois ou aconteceu com outras pessoas também? E o que é? Que fenômeno é esse de uma pessoa ser levada ao céu? Então vamos lá. Primeira coisa, temos que voltar um pouquinho no assunto para entendermos essa questão. O livro de Urântia chama isso de fusão. O que é fusão? O sentido de fusão é quando duas coisas se unificam, se fundem e se tornam uma coisa só. A fusão, quando você, por exemplo, pega o sal, dilui na água e pronto, vira uma coisa só. Então, isso é uma espécie de, que eu chamaria de fusão. Você pega lá, mistura o leite com o café e mistura, pronto. Virou uma coisa só. Como é que você separa agora o leite do café, né? Então, a fusão é quando aquele fragmento que habita em nós, que é o Espírito Divino, ele se funde conosco e a gente se torna uma coisa só. Então, como é que isso acontece? O livro de Urântia diz que nós somos formados por níveis, eu diria, né, camadas ou dimensões, né? Cada um pode interpretar de uma forma. Mas o livro diz que nós temos uma realidade material, que é o corpo, é isso que a gente consegue tocar, sentir materialmente. Só que, além do corpo, dentro desse corpo, naturalmente, parte desse corpo, nós temos o cérebro, que é o nosso órgão mais importante, né? Que controla tudo. E dentro desse cérebro tem uma mente, que é o nosso mecanismo de pensar, decidir, sentir, né? É onde reina as emoções, as ideias, a imaginação, né? Dentro dessa mente reside um espírito, que é o fragmento do Pai Universal, que é uma centelha divina. Essa centelha vem de Deus, do Pai Universal, é um pedacinho dele próprio, por isso que é chamado de fragmento da deidade, é um fragmento de Deus, e esse fragmento então vem habitar a mente humana. Então veja que agora nós já temos três níveis aqui. Nós temos um nível que é material, que é o corpo físico. Nós temos um nível mental, né? Que é como se fosse, eu gosto de dar o exemplo
de um computador. Você tem a parte física do computador, que é aquilo que você consegue tocar, né? Mas você tem a parte do software do computador. O software é uma coisa que você sabe que está aí, que está presente, mas você não consegue tocar. Quem consegue pegar na mão, né, o programa em si? O programa não. Você pode pegar um CD no qual estão ali gravados os arquivos daquele programa. Mas o programa em si, o software, a gente é como se fosse algo imaterial, não é mesmo? Então, da mesma forma que nós temos a nossa parte material, nós temos a parte imaterial, que é a mente. A mente, ela também é mortal, ela também é humana, mas ela não é meramente matéria. Assim como o hardware do computador está para o corpo físico, o software estaria para a mente. É o que roda, é o programa que roda dentro do cérebro. E dentro desse programa é que reside o Espírito Divino. E aí é a nossa realidade espiritual. Então nós temos o material, mental, espiritual. Quando essa mente humana aceita interagir com o Espírito Divino, eu gosto muito de um versículo na Bíblia que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo. Então, o Espírito Divino está sempre à porta do nosso coração, tentando uma interação, tentando espiritualizar essa mente, né? Sempre indicando qual é o melhor caminho, qual a melhor decisão, qual a melhor escolha. Porém, quem decide de fato somos nós, na nossa mente. Então, a mente é que tem que escolher se vai dar ouvidos à voz do Espírito ou não. Quando isso acontece, quando há uma interação entre mente e espírito, da união dessas duas realidades, uma que é a mente mortal do homem, outro o espírito imortal do Pai, que vem habitar em nossa mente. Quando essas duas realidades se unem, da união delas surge uma terceira realidade, que é a alma. A alma ela não é meramente humana, porque ela é filha também do Espírito, que é divino, mas ela não é totalmente divina, porque ela é também filha da mente, que é humana. Então, é aquele ser híbrido, sabe? Quando a gente, por exemplo, lê sobre a mitologia grega, a gente tem a história do Hércules, né? Que é um ser que ele não é só humano, porque ele tem a paternidade divina, que é o Zeus, e ele não é totalmente divino porque ele é filho de uma humana, então é aquele ser híbrido que está ali. Ele tem a imortalidade dos deuses, mas tem todos os dilemas humanos por parte da mãe. Então, a gente é mais ou menos isso. A alma é esse ser híbrido que está entre essas duas realidades, entre a matéria e entre o espírito. Ela é uma realidade intermediária. O livro de Urântia trata essa alma como sendo um embrião cósmico, ou seja, é aquele ser que está destinado a se tornar o que nós seremos após a morte. Então nós já estamos construindo dentro de nós, né, está sendo construído essa realidade mononcial que dará continuidade, que será o receptáculo da nossa existência na vida pós-morte. Então, é necessário que essa mente humana escolha interagir com o espírito para que dê origem à alma, porque se não tiver alma, nós não geramos o embrião da vida futura. Se não tiver alma, não há sobrevivência, não há ressurreição após a morte. Então Jesus disse para Nicodemos, quando ele perguntou, mas o que eu devo fazer para ser salvo, né? Ele falou assim, você tem que nascer de novo. Jesus falou de forma bem simples assim, né? Tem que nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. É o nascer da alma, o nascer do espírito. Aquele que não nascer, né? Aquele que não gera a sua alma, não tem nada para dar continuidade do lado de lá. Então, o homem, voltando então, é formado por corpo, que é a realidade material, a mente, o espírito e agora a alma, que é uma realidade moroncial. E para integrar tudo isso, para que haja uma
vamos dizer assim, aquele senso de ser uma coisa só, nós temos a personalidade. Essa personalidade, ela integra os outros elementos, os outros níveis da nossa realidade. É o que nos faz entendermos como sendo algo. Eu sou o Neemias e sou um ser único no universo inteiro. O que faz de mim ser algo único? A personalidade, que é um dom do Pai, né? É aquela realidade invariável, é a única realidade invariável em todo o processo. Então, por exemplo, no nível material, a gente está evoluindo, né? O tempo todo, mudando, o corpo que eu tinha ontem não é o mesmo que eu tenho hoje, né? Tanto que novas células foram criadas, outras células morreram e assim por diante, né? Tudo está acontecendo. No nível mental também, nossa mente mudando o tempo todo. No nível a alma sempre evoluindo e a personalidade é aquela realidade estável que mantém todo o processo coeso, né? E que mesmo que a gente evolua bastante ao longo da carreira cósmica, nós nunca deixaremos de nos reconhecer como sendo aquela mesma pessoa de antes. A gente nunca vai perder a nossa essência, né? Aquilo que nós somos de fato como pessoa, por conta da personalidade. Eu costumo dizer, também eu gosto, vocês já notaram que eu vivo dando exemplos, né? Para tentar entender, eu vou utilizando exemplos. Então, assim como o nosso corpo material tem um DNA que nos identifica como sendo aquele corpo e não o outro, você pode identificar uma pessoa, né, pelo seu DNA, é o seu registro único e invariável. Agora, e para nos identificar como ser cósmico, eu entendo que o nosso DNA cósmico é a personalidade, é aquilo que nos identifica no universo inteiro. O livro diz que não importa se a gente esteja lá no paraíso e se torne parte da finalidade, todos que passaram pela carreira evoluíram e chegaram lá e são praticamente todos parecidos. Em em atributos, em capacidades, há muita semelhança, mas ninguém será confundido com outra pessoa. Sempre aquela pessoa, aquele Neemias que nasceu em Urântia e que algum dia possa alcançar o paraíso, se assim Deus permitir, vai continuar sendo essa mesma personalidade única e invariável ao longo do processo. Bom, falando tudo isso aqui, para a gente entender o que aconteceu com Enoque e Elias. O livro de Urântia diz o seguinte, que todo o processo começa ali, né? Primeiro tem o nascimento do corpo, aí depois, quando essa mente dessa criança já está apta a fazer escolhas morais, isso acontece ali por volta dos 5 anos de idade, então é enviado uma centelha divina para habitar a mente dessa criança. Aí é a chegada do ajustador do pensamento, que é esse fragmento divino. A partir de então, vai depender das decisões dessa mente para saber se vai ocorrer essa interação. E então, ocorrendo essa interação, surge a alma. A partir do momento que surge a alma, essa criatura entra então numa espécie de escala de crescimento que o livro chama de círculos cósmicos. Quando surge a alma, ela ingressa no sétimo círculo. E de acordo com que ela vai avançando para o sexto, para o quinto, para o quarto, terceiro, ela vai então se aproximando cada vez mais e sintonizando cada vez mais a sua vontade com a vontade da centelha divina, que é a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então ela vai galgando esses degraus. O livro de Urântia não dá ideia ou não nos fornece parâmetros para que a gente possa avaliar em que círculo cada um se encontra. A gente não sabe, fulano, pelo jeito dele, está no sétimo. Não, não tem como avaliar isso. É muito, é muito pessoal interno. Talvez somente o ajustador do pensamento de fato saiba com, com total clareza como está o avanço dessa alma, né? Estou apenas conjecturando, mas o livro de Durante não menciona. O que ele menciona é que o sétimo círculo coincide com o nascimento da alma, e depois,
passou pelo sexto, quinto, quarto, terceiro. Quando uma criatura alcança o terceiro círculo, o livro durante diz que ele passa a ter um anjo guardião pessoal. No sétimo círculo, essa criatura, esse ser humano que está no sétimo círculo, ele é guardado por um anjo, mas de forma coletiva. Tem um anjo que cuida de 1000 criaturas. E ele está ali no grupinho de 1000. Quando ele passa para o sexto, ele vai para um grupo que é de 500. Ou seja, agora eu estou num grupo, eu estou no sexto círculo, estou num grupo em que tem um anjo para cuidar de 500 almas. Quando eu avanço para o quarto, sétimo, sexto, para o quinto, eu passo a ingressar um grupo de 100 pessoas cuidadas por um anjo. E ao avançar para o quarto círculo, eu vou agora para um grupo seleto de 10 almas cuidadas por um anjo. E aí, até alcançar o terceiro círculo, que eu passo a ter um anjo guardião pessoal. É uma alma cuidada por um anjo. Então, ó, resumindo, sétimo círculo, 1000 pessoas. Sexto círculo, 500. Quinto círculo, 100. Quarto círculo, 10. E no terceiro círculo, 1. Então, ao alcançar o terceiro círculo, eu passo a ter um anjo guardião pessoal. E aí, isso também dá garantia dessa criatura que, caso ela morra nesse estágio do terceiro círculo, ela será ressuscitada ao terceiro dia. Diferente dos outros que, se está no círculo no quarto, quinto, sexto, ela vai aguardar a ressurreição milenar, que acontece a cada 1000 anos, ou a ressurreição dispensacional, que acontece no final de uma era. Continuando então, vimos que ao alcançar o terceiro círculo, passo a ter um anjo guardião pessoal. O livro Durante diz que se eu avançar para o segundo e alcançar o primeiro, aí eu me torno apto à fusão com o agitador. Essa fusão acontece de imediato? Não. Existem outros fatores em jogo que precisam ser resolvidos. Por exemplo, uma criatura que já alcançou o primeiro círculo e se tornou apta para a fusão, agora ela precisa resolver algumas questões. Decidir questões de família, resolver alguns assuntos, até que ela esteja realmente pronta para a fusão. A fusão, como eu disse, é a união entre o ajustador e a alma humana, né, o ser humano. Bom, essa fusão, o livro diz que acontece da seguinte forma: esse ser que está apto, ele já alcançou o primeiro círculo, ele tem já comunicação direta com o ajustador, ele consegue se comunicar com o ajustador, e o ajustador o avisa: olha, você vai passar pela fusão, você precisa sair do lugar onde você está, porque o livro diz que a fusão, ela tem como consequência a combustão imediata do corpo humano. Então é por isso que sempre vai para um lugar reservado. Por isso que Elias saiu lá, foi para um lugar reservado, para além do rio, para que acontecesse a fusão. E é por isso que Eliseu foi separado dele. Né? Porque imagina um corpo humano em combustão, que estiver perto, né? Pode queimar junto. Então a fusão acontece assim. No momento da fusão, corpo humano é queimado, né? Então, alma, ajustador e personalidade vão segue direto para a sede do universo local, né? Esse dia até tivemos uma divergência sobre isso, e realmente o livro diz que essa criatura é colocada na presença do Filho Criador. Então, ocorrendo a fusão, a pessoa, primeiro, não vai passar pela morte, não vai passar pelos 7 mundos das mansões. Por quê? Porque os 7 mundos das mansões é para corrigir aquelas deficiências que a criatura não conseguiu corrigir em vida. Ou seja, ela não conseguiu alcançar o primeiro círculo psíquico por conta de problemas, sei lá, problemas de caráter, né? Manias, traumas, problemas do ser humano.
ela não alcançou o primeiro ciclo. Aquele que alcança o primeiro ciclo e acontece a fusão, essas deficiências todas já foram corrigidas no seu planeta de origem. Então ela não passa pelos sete mundos das mansões. Ela é levada direto à presença do Filho Criador e tudo dá a entender que ela volta então para Jerusalém para continuar a sua carreira moroncial. De Jerusalém, depois ela vai passar por Edente, depois vai passar por Salvington, aí tem as esferas ao redor de cada uma dessas capitais, que são faculdades, vai passar por, depois de Salvington pela capital do universo do setor menor, depois capital do setor maior, depois vai para Uversa, que é a capital do superuniverso, depois vai passar por 1 bilhão de mundos de Avona, para depois, né, ir para Ascente, então, e aí aguardar se está apto mesmo a ingressar no paraíso. Então, toda uma carreira pela frente. Mas o que eu quero, a ideia toda de falar sobre isso é para explicar o que aconteceu a Enoque e Elias, que foi exatamente isso. Eles alcançaram o primeiro ciclo psíquico, é aquela história contada na Bíblia de Enoque andou com Deus, é isso, né? A fusão com o ajustador é para aquelas pessoas que estão andando com Deus, né? De forma simbólica. Por quê? Porque ela já tem um contato direto com Deus, ela se conecta direto com o ajustador, ela tem contato, ela tem diálogo com o ajustador. Então, chega nesse ponto, pode ocorrer a fusão. Só que aconteceu só com Enoque e Elias? Não, o livro de Urântia diz que há um texto que fala assim: as almas fusionadas aos seus ajustadores e tal, a maioria das almas, uma coisa assim, dando claramente a informação de que isso acontece, já aconteceu em outras situações e não apenas com Enoque e Elias. Então, para encerrar isso aqui, acho que é o último slide. Não, assim, cada decisão que tomardes estará sempre impedindo ou facilitando a função do ajustador. E da mesma forma, essas mesmas decisões determinam o vosso avanço nos ciclos de realização humana. Ou seja, a mente humana, é através de suas escolhas, é que define o avanço, né, nos ciclos. Quando um ser humano completou os seus ciclos de realização cósmica, e mais adiante, quando a escolha final da vontade mortal permite que o ajustador complete a associação da identidade humana com a alma monancial, de Uversa é emitido o mandato, que autoriza a fusão imediata entre o ajustador e a alma monancial. Essa fusão, durante a vida física, consome instantaneamente o corpo material. Os seres humanos que testemunhassem um tal espetáculo apenas observariam o mortal que se translada desaparecer em carruagens de fogo, entre aspas. Muito bem. Essa é a história de Enoque e Elias. Mas não explica muito bem assim, né, a vida deles, o que que eles fizeram, né, para merecer o fusionamento aqui, né? Não, não tem assim a história deles contada. Não tem. Mas nós temos a história de Jesus, que é exatamente a mesma trajetória. Jesus também teria alcançado a fusão no dia do batismo, se não fosse o fato de que ele já era um ser espiritual, um governante de um universo, né? Mas ele É, alcançou esse status. E aí a gente tem o passo a passo ali de como deve fazer. mas eles eram seres mortais, né? Como nós. Eu É, gostaria de conhecer a história deles para ver o que que eles fizeram para merecer o fusionamento aqui na Terra. É, eu imagino que essa história está contada, né? Tá lá, né? Em algum lugar que a gente vai ter acesso depois. É, no Velho Testamento, sim, tem algumas passagens, né, fala muito mais do que o livro de Urântia. Agora, quando você fala do fusionamento, você coloca de uma maneira mais humana ou mais animal, que o corpo pega um fogo, eu acho que é uma coisa mais sublime, mas eu acho que
na nossa maneira de ver, talvez a gente veja como o corpo pega no fogo, mas eu acho que não é pelo aí, não. O funcionamento é uma coisa mais especial, uma coisa que, como disse, o corpo se desintegra, some. Então, eu acho que não seria o fogo, seria ou de outra forma, tá? É, pode ser que não seja fogo, de fato, fogo material, mas o corpo é consumido, né? Exato, Eu acredito que como tem a energia do ajustador, é uma coisa muito mais intensa, assim, né? É uma energia mesmo, assim, pronto. Eu tipo acho uma que é bomba pela aí. atômica, uma coisa assim. Eu acho que é mais energia do que É fogo. é uma energia Mas muito poderosa, eu acredito, assim. mais pelo nível cultural daquela época, tudo que fosse nesse sentido seria visto como fogo, Porque né? se fosse assim um fogo como a gente conhece, o corpo não se consumiria tão instantaneamente, né? Tem que ser uma coisa, Exato. tem que ser, ele ia ficar queimando, tem que ser uma coisa mais poderosa que o fogo que a gente conhece. Aí iria sofrer a dor, né? Também, né? É, Se tivesse queimando. Bom, vou compartilhar com vocês um trecho aqui que fala de um templo moroncial. Aqui está falando do templo moroncial que tem lá nas capitais, né? E aqui está falando do templo lá em Jerusalém. Aí diz assim: esse templo moroncial também serve como local de reunião para todos presenciarem o translado de mortais vivos à existência moroncial. E pelo fato de o templo de translado ser composto. Não, desculpa, esse templo aqui é o templo nos planetas, né? Os planetas em era de luz e vida. Não é em Jerusalém, é aqui nos planetas, na época futura de luz e vida. Então, esses planetas têm esses templos. Esse templo moroncial também serve como local de reunião para todos presenciarem o translado de mortais vivos à existência moroncial. E pelo fato de o templo ser translado e pelo fato de o templo de translado ser composto de material moroncial, é que não se faz destruído pela glória flamejante do fogo consumidor, que remove completamente os corpos físicos desses mortais que ali experimentam a fusão final com seus ajustadores divinos. Então ele está dizendo assim, olha, o templo é moroncial. E pelo fato de ser moroncial, é que ele não sofre, ele não é destruído pelo fogo que consome o corpo dos mortais. Então, talvez não seja esse fogo que a gente imagina, que seja um fogo que demora tempos e tempos para ser queimado, mas ele entra numa combustão ali e destrói o corpo em poucos instantes. Pelo que a gente tem de conhecimento, tem que ser uma energia muito forte, muito É, grande. é. Dentro de cada átomo, né, tem uma quantidade enorme de energia. Então, Agora, outra coisa, quando você se fala desse acontecer uma templo, fusão, se acontecer uma fusão entre os átomos de um corpo, né, ele é destruído instantaneamente, é, como a agora, uma outra explosão de uma coisa que bomba. chama a atenção é que tem um templo específico para isso. E como foi de Elias, Elias sabia que também ia acontecer. Então, a pessoa parece que recebe algum recado, algum dizer, alguma coisa que diz, olha, você vai se fusionar, você tem que ir para aquele templo, ou como Elias, ele foi para um local separado. O que deu para Sim, entender no texto o livro foi fala isso. que ele é avisado. É, Neemias, Sim, é, logo no início da sua apresentação, você falou que os seres
os que vieram junto com Caligaste, eles já tinham vasto conhecimento de plantas, medicina, inclusive da escrita, confere? Sim. Nós temos registro na história que a escrita se deu por volta de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, exatamente oriundo da Mesopotâmia. E nesse intervalo, então, de 3.000 anos até 30.000 anos atrás, essa habilidade do homem da escrita se perdeu? O que que você acha? Segundo as suas. Não que eu tenha algum tipo de é, referência disso, mas segundo suas pesquisas. Eu não acho que seja que o homem tenha a escrita tenha surgido há 3.000 anos. Os vestígios arqueológicos mais antigos de escrita têm essa idade. Mas não é porque a escrita surgiu há 3.000 anos, é porque a gente não tem registros arqueológicos. Então teria que, vamos imaginar que se escrevesse na pedra, né? Tudo isso está em camadas muito profundas na Terra. Então, se algum dia a gente chegar a essas camadas, talvez a gente encontre alguma informação. Dalamátia, por exemplo, os vestígios da Dalamátia está soterrada em camadas e mais camadas abaixo do Golfo Pérsico. Teria que escavar abaixo do Golfo Pérsico. Isso também seria praticamente impossível. O que nós temos é o que sobrou, o que não foi destruído pelo tempo. Então não é porque a escrita tem 5.000 anos. É que o que sobrou da escrita mais antigo que a gente já encontrou são tabletes de argila dos sumérios. Então imagina quanta coisa do passado, anteriores aos sumérios, que se perdeu. Adão e Eva, por exemplo, são 37.000 anos. Aí você acha que Adão e Eva não tinha escrito? O príncipe planetário veio para cá há 500.000 anos. Naturalmente que eles tinham escrita. É que é, essa escrita ou foi destruída ou está soterrada em quilômetros de profundidade. E o Porque livro, durante o esse livro de tempo Urântia diz, todo, né, que tudo com a destruição de Dalamátia, tudo se perdeu, né? Eles tinham aqueles 10 conselhos, aquelas coisas de saúde, de tudo que eles ensinaram as foi 10 perdido. escolas, isso. Foi perdido, tudo teve que ser recomeçado e aí ficou disperso também, né? Porque teve os rebeldes, os não rebeldes. Se vocês forem, por exemplo, escavar, hoje a cidade mais antiga que a gente tem notícia, que foi datada, mais antiga, é o que? 12.000 anos, é Göbekli Tepe, Göbekli Tepe, acho que é isso o nome. Fica ali no norte da Turquia, ali, aquela região. E é o mais antigo que se tem. E eles têm que escavar bem profundo para chegar a isso. E agora imagina 500.000 anos soterrados no tempo. Então, talvez a gente consiga encontrar, de repente, com mais tecnologia, com instrumentos melhores, conseguir fazer varreduras mais profundas abaixo da superfície para poder encontrar alguma coisa. E como a arqueologia não tem muito interesse comercial, então a verba é sempre curta para poder é, investir nisso. Investe mais em corrida espacial, né, do que conhecer a história do passado. Então é por isso que a gente não tem acesso, não é porque não existiu, é porque a gente não tem descobertas arqueológicas para que isso seja comprovado. Lilian, Lilian, Está respondido. Sobrou Van e o Amadon. E os dois, então, tentaram conservar o pouco que tinha, né, Estela? E quem sabe lá no Lago Van, cavando um pouco mais, você acha alguma coisa. é, pode se eu ser. fosse arqueólogo, eu ia querer já buscar os lugares certos, né? Vai lá no Escavar no Lago lugar certo. Van. Vão se aposentar, Neemias?
É, é. Uma hora eles vão encontrar lá alguma É, coisa. o Lago Van, pelo livro de Urântia, foi o único, vamos dizer, o único local que manteve o nome, né, que a gente identifica facilmente. O resto são posições que a gente tem que fazer triangulação para descobrir onde foi. Mas o Lago Van ali está mais perto, ali talvez seja o local ah, mais fácil de se encontrar alguma civilização que fazia referência ao livro de Urântia. É, é isso mesmo. Outra coisa, Mas, outra coisa, só que o segundo jardim tomei outro dia, eu estava vendo no YouTube, eu estava vendo um trabalho de pesquisa. Ele fala que o segundo jardim ficava entre o Tigre e Eufrates. Mas teve um faraó que um faraó foi antes dos faraós, que para eles mudaram o curso do rio, de um desses dois rios, para passar por dentro da cidade. Então, isso dificultou achar o segundo jardim por causa disso, porque o curso de um dos rios foram mudado por causa de um faraó. então, é, mas é que aquela região lá é bem extensa, né? Ah, aonde era o, o, o segundo jardim. Essa alteração do rio seria algo assim tão significativo a ponto de mudar a localização do jardim? É porque o segundo jardim ficava entre os dois rios. Se você pegar a, o curso dos dois rios, ele ficava em algum local. E quando eu vi essa reportagem, poxa, eu disse, olha, isso pode ter influenciado em algum momento essa situação. Então, talvez após essa mudança, ali para frente, se for naquele local, ah, ele ficou fora entre os dois rios. Então, pode ter influenciado isso. E muitas É, vezes, eu, como eu falei, a- as civilizações que vinham destruíam tudo, porque as pedras eram muito significativas. E não era fácil você ir para uma pedreira e fazer aquelas pedras. Então, todas aquelas pedras eram muito significativas para a construção de novos templos. Se você chegar hoje em Roma, chega lá na Basílica de São Pedro, se você vê a história da Basílica, poxa, o que é que fizeram? Destruíram dezenas de templos de outras religiões em Roma para construir, para tirar o mármore, tirar o mármore para fazer a igreja de São Pedro. Então, isso era um costume antigo, destruir um para refazer o seu. E isso que dificulta a encontrar tudo isso que a gente lê num livro, né? E também essas situações das escritas, isso tudo, que as únicas que achou foi dos sumérios mesmo, né? Que pode ser que encontre mais coisas ainda. Depende das pesquisas que fizeram e das escavações, né? eu creio que logo a gente vai ter mais descobertas nesse sentido, né? Cada vez que, eles aprofundam no conhecimento, seja na datação do surgimento do homem, né? A gente vê que eles vão se aproximando cada vez mais. No começo, acreditava-se como Sapiens era 100 mil anos, aí depois mudaram para 200, depois mudaram para 300, agora já encontraram dentes numa caverna que remonta a 400 mil anos. Então, em algum momento, vai encontrando, vai reduzindo. O Homo sapiens é de 500 mil anos, a gente sabe disso, porque é o surgimento da família
das raças de cores, né? Os Sanjik. E antes deles, antes do Homo sapiens, né? Esse seria o. Nós temos as outras espécies Homo que vão até Andonifonta. Então é tudo uma questão da ciência ir avançando, descobrindo. Essa questão do Jardim do Éden, teve uma época que eu fiz um trabalho, o livro diz que Adão construiu um muro ligando um rio ao outro, porque o rio era uma proteção natural. Então aqui já era uma proteção natural contra invasores. Do lado oeste, mesma coisa. Do leste oeste, né? Aí, para que ele ficasse protegido aqui nesse território aqui entre os dois rios, ele construiu um muro de 40 quilômetros. Então, isso é uma referência boa. Eu peguei 40 quilômetros no mapa e tentei encaixar. Ele só vai dar 40 quilômetros aqui, né, nesse ponto e aqui nesse ponto, né? Aqui ele vai abrindo, então vai aumentando essa distância. E aqui vai fechando e daqui para cá vai fechando. Então nós temos esse ponto que dá 40 quilômetros ou esse. Seriam os dois lugares possíveis para que Adão tivesse construído o muro. Então, não sei se ele se E estabeleceu mais para daqui para cima, não. baixo, mais para cima não. Não. Aí, é um bom local de pesquisa aí. Dá para a gente terminar, só falta um tópico. Diga, Roberto. Pode ser. O Eu Roberto. lembro que o livro Durante revela que os historiadores são as criaturas intermediárias. Imagino que eles têm um registro de todos esses eventos que a gente às vezes gostaria de saber e muito mais. A minha pergunta é: será que é possível nós nos comunicarmos com as criaturas intermediárias? Vou ser mais específico. O livro Durante, quando fala dos 7 círculos psíquicos, diz que se a gente alcança o primeiro círculo psíquico, a gente consegue conversar com o ajustador do pensamento. A minha questão é: será que com essa realização implica também que a gente consegue se comunicar com os cidadãos jurantes, as criaturas intermediárias, e fazer essas perguntas todas aí a respeito da história, da ciência? É uma questão. É, é um sonho, né? Quem me dera, né? Pudesse, quem Mas, sabe. mas quando Jesus esteve aqui, ele não proibiu que os seres intermediários pudessem influenciar na mente humana. Se fez isso, ele proibiu também que se conversasse com eles, né? Eu não vejo relação. Eu acho que a proibição era que os intermediários rebeldes Os rebeldes, interferiam contra a vontade dos humanos de mente mais frágil, né? Então Sim. utilizava isso para poder se divertir, para fazer brincadeiras ou buscar que o humano fizesse alguma coisa, né? Não sei qual era o verdadeiro interesse, mas o que Jesus proibiu é que eles não fizessem isso mais. Ele expulsou um espírito rebelde e falou: não volte mais. E depois de Pentecostes, todas as todas as criaturas rebeldes foram aprisionadas. Mas quando a gente olha para o passado, a gente vê, por exemplo, relatos do Jardim do Éden, dá a entender que as criaturas intermediárias eram bem ativas na missão, cumpriam missões e interagiam com os humanos. A gente vê também, antes disso, na época de Van e Amadon, diz que o Van e o Amadon conseguiram proteger a árvore da vida por um período de mais de 150 mil anos, para que os rebeldes não colocassem a mão nela, e isso foi feito com a ajuda das criaturas intermediárias. Então, ou seja, as criaturas intermediárias interagiam mais diretamente com os humanos, atuavam, né, nessa, nessa época passada. E depois, parece que eles meio que foram se afastando dessa interação. Mas com o advento da revelação e com o ser humano
tendo mais conhecimento sobre elas, eu creio que, com o passar do tempo, isso vai voltar a acontecer. Penso eu. Por quê? Porque as criaturas intermediárias são muito importantes na missão. Tanto no trabalho que eles fizeram ajudando o princípio planetário, depois do trabalho que eles fizeram ajudando o, o casal Adão e Eva. E se a gente tiver novas missões, como acreditamos um filho magisterial, obviamente que essas criaturas intermediárias estarão a serviço dele. E estando a serviço dele, a gente sabe que a função delas é exatamente isso, ficar ali entre humanos e anjos, fazendo essa ponte, né? Essa interação. Porque um anjo tem muito mais dificuldade de interagir com a realidade material. Ele precisaria de um controlador físico para aparecer para alguém, por exemplo. Já a criatura intermediária tem essa faculdade de se tornar visível e invisível, de tocar a matéria. Quando o anjo teve a missão de libertar Pedro, ele pediu uma criatura intermediária para ir lá abrir a tranca, porque o anjo não tinha condições de abrir a tranca. Ele não toca a matéria, é um ser espiritual. Então, eu entendo que as criaturas intermediárias estarão mais ativas de acordo com que a humanidade estiver mais receptiva, assim, né? Porque eles foram confundidos, ou confundidos com anjos ou com demônios ao longo da história, porque o ser humano, não sabendo do que se tratava, associava aquilo a algum espírito do mal, coisas assim. Então, talvez seja um otimismo da minha parte, mas eu entendo que com o passar do tempo e a humanidade for se tornando mais conhecedora da revelação e tendo mais noção acerca delas e do trabalho delas, eu entendo que vai haver uma reaproximação. Mas é só uma opinião minha. Mas essa aproximação seria para uma ajuda espiritual, não, talvez, não uma parte de relembrar a história, uma coisa material. O que é que Eu você acho que a acha? ajuda é material. Veja que quando aconteceu aquela rebelião no jardim, de que começaram a querer adorar o casal Adão e Eva, eles estavam longe do jardim, as criaturas intermediárias foram lá e transportaram Adão e Eva para o jardim, porque eles têm, né, meios mais velozes de transporte. E aí, então, eu vejo, é material, mas eles não interferiram quando Adão e Eva falharam, por exemplo, quando a Eva falhou, eles não Não, interferiram. não, mas o que eu Neemias, falo. É tu quer material. terminar? Dá tempo, eu acho. Não, Do meu, então, só tem um tópico, né? não, Temos um termine, toque. termine, termine, por favor. Vamos lá. Nós temos, a gente pode fazer uma palestra só sobre as criaturas intermediárias, que é interessante. Eu até tenho uma. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês me dizem aí se está chegando. Sim, O tópico, o foi o que tópico, o Israel é, citou no início ali dos meus. exatamente. O tópico 7, então, que é o nosso último tópico, é a questão da ordem Melquisedeque, né? O livro de Hebreus diz o seguinte, fala assim, olha, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, né? Então aqui já dá uma margem, até mesmo no texto bíblico, de que Melquisedeque não é único, porque ele fala este Melquisedeque, né? Então, citando que há outros Melquisedeques, dando, né, a inferir que existem outros. Então, este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, o escritor dos Hebreus, ele tinha informação privilegiada, naturalmente. Ele fala de coisas que não era desse mundo, naturalmente. E aí ele vem falar sobre Melquisedeque. Ele disse que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe,
não deixou filhos e também não morreu. E que esse Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus, se referindo a Jesus, naturalmente, né? Então, semelhante a Jesus. E aí, em outro texto, vai dizer que Jesus é um Melquisedeque também. Então, antes de ir para esse ponto, vamos ver quem era esse Melquisedeque. Primeiro que Melquisedeque, como o próprio Israel comentou, é uma ordem de seres e não uma pessoa chamada Melquisedeque. Melquisedeque, eu diria, seria uma espécie de título, de sobrenome, né, de classe. O nosso Melquisedeque, que veio aqui no 1980 anos antes de Cristo, é o Maquiventa Melquisedeque. Nós sabemos que os filhos de Melquisedeques, eles cumprem missões de emergência. Quando um planeta precisa de uma ação emergencial, uma missão assim, de forma emergencial, normalmente os Melquisedeques assumem essa tarefa. E os Melquisedeques são uma classe, né? Uma classe de filhos do universo local. Nós temos outras classes também. Além dos Melquisedeques, nós temos os Vorondadeques, que eles governam constelações e também atuam como embaixadores, né? Representando o universo local, o nosso universo local em outros universos locais. Então, os Vorondadeques também fazem isso. Nós temos os Lanonandeques, que eles são responsáveis por governar sistemas e planetas. No caso, Lúcifer era um Lanonandeque. O próprio príncipe planetário que veio aqui, o Caligastia, o Daligastia, um Lanonandeque. O Satã, que era o braço direito de Lúcifer, também um Lanonandeque. Outra classe também de seres são os portadores da vida. Eles são responsáveis por levar a vida para os planetas e trabalhar todo o processo evolutivo da vida até alcançar a espécie humana. Nós temos depois os filhos materiais, que são como o Adão e Eva, que veio aqui, eles são dessa classe. Eles vão aos planetas para cumprir missões de elevação biológica das raças. Era o que Adão e Eva deveriam ter feito aqui no nosso planeta, mas falharam. Com apenas 100 anos de trabalho, eles caíram. Depois nós temos outras classes. Nós temos várias classes de anjos. Nós temos também os seres intermediários, que falamos um pouco sobre eles, né? Depois a gente pode, um dia só para falar sobre isso. E nós, seres humanos aqui, somos de uma classe chamada seres ascendentes. Nós nascemos aqui no mundo geológico, de origem animal, e podemos evoluir e ascender até o paraíso. Então, isso aqui é algumas das classes de filhos do universo local. A gente vai ter outras classes que não estão dentro aqui, mas também não é o escopo dessa apresentação, né? Então, esses filhos Melquisedeque, eles normalmente atuam em situações de emergência, né? E o livro fala quando a verdade está ameaçada. Isso foi o que aconteceu na época, porque nós tivemos o príncipe caído, depois Adão e Eva também falharam. E aí, Melquisedeque veio para restabelecer a verdade acerca do Deus único, né? Do monoteísmo. E ele apareceu na Terra 1980 anos antes de Cristo. Ele se estabeleceu na região que chamava Salém, né? E por isso que ele se tornou o sacerdote de Salém. O, Ali, é só uma observação. Salém é a antiga Jerusalém. sim. Então ele treinou e enviou mensageiros, né, por toda aquela região. Ele ficou aqui 95 anos, vivendo num corpo humano, né, de carne e osso. Mas da mesma forma que ele surgiu, ele partiu. Então ele não nasceu de mulher, não. Ele veio, não sei como fizeram esse corpo para ele, mas ele tinha um corpo humano. E esse corpo, quando começou a demonstrar assim, traços de envelhecimento, então ele foi embora. Ele resgatou o conceito de um único Deus, ele treinou vários discípulos, enviou esses mensageiros pelo mundo todo. Entre eles estava Abraão, que foi um dos seus alunos, e Abraão se tornou então o líder de um povo e uma religião, que é o judaísmo, exatamente o judaísmo onde Jesus nasceu e depois surgiu o cristianismo. Então ele era o rei de Salém,
essa aldeia chamada Salém, depois ela se tornou Jerusalém, que hoje, né, conhecemos como Jerusalém. Então, Melquisedeque estabeleceu ali, onde é aquela região de Jerusalém. Tanto que a gente sabe, né, que o que hoje o pessoal conhece como Monte das Oliveiras é o mesmo Monte Moriá que conta a história de Abraão lá, que teria levado Isaac para o sacrifício, né? Muito bem. Então, por que que existe essa história na Bíblia de que Jesus é da ordem Melquisedeque? Qual a diferença entre Melquisedeque e Jesus? Tem pessoas, inclusive, que chegam a cogitar a possibilidade de que aquele Melquisedeque seria o próprio Jesus. Eu já vi pessoas defenderem essa tese de que Jesus teria vindo antes na forma de Melquisedeque. Por quê? Porque fala que Jesus é da ordem Melquisedeque. Ah, beleza, ele é da ordem Melquisedeque, mas ele não é aquele mesmo Maquiventa Melquisedeque que veio antes, né? O Filho Criador, ele constrói, né, ele cria e governa o universo. Mas depois que ele inicia o seu universo, ele precisa passar por experiências para viver a vida daquilo que ele criou. Isso é uma prática que todos os filhos criadores fazem. E, inclusive, um exemplo que foi dado pelo próprio filho criador, né? E também pelo Micael original, que viveram também essas experiências na vida de suas criaturas. O Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade, fez essas experiências em Avona. E os filhos criadores fazem essas experiências nos seus universos locais. Então, o nosso filho criador, que é o Micael de Nébadon, em um certo momento ele decidiu que iria começar as suas auto-outorgas, as suas experiências, ou seja, viver a vida de suas criaturas. O propósito dessas efusões, dessas experiências, é tornar esses filhos ainda mais sábios, ainda mais compassivos, justos, compreensivos e, acima de tudo, misericordiosos. Porque uma coisa é você conhecer o caminho, né? Outra coisa é você trilhar o caminho, já dizia o Morpheus lá no filme Matrix. Então, existe essa diferença. Jesus, naturalmente, como criador, conhecia todo o processo. Ele criou todas as coisas. Mas ele é diferente ele ir lá e viver aquilo que ele criou. Então, aí é que tem a importância dessas efusões. E aí ele viveu 7 experiências. O nosso filho criador, Micael de Nébado, viveu 7 experiências em 7 tipos de vidas diferentes. A primeira experiência que viveu, ele foi viver como um filho Melquisedeque. E ao viver como filho Melquisedeque, ele se torna, então, para sempre, um filho da ordem Melquisedeque. Depois, é um título, né? Que ele adquiriu através da experiência, vivendo aquilo. Depois ele foi viver a vida de um Lanonandeque. E aí ele, então, se torna para sempre um filho da ordem Lanonandeque também. Depois ele viveu a experiência de um filho material, sabe? O Adão. Pois é, ele viveu a vida de um Adão, né? Curiosamente, sem a Eva, mas só a experiência de Adão. Ele viveu também a experiência de um serafim, e essa aqui é a que eu acho mais interessante, porque nós sabemos que os serafins, na verdade, são serafinas, né? São elas. A, a classe angélica é toda tratada no livro de Urântia, né? Assim, a gente não tem muito detalhe sobre isso, mas o livro de Urântia deixa escapar em algum lugar lá, usando o pronome she, né? Para se referir ao serafim, que nós chamamos de o serafim, seria a serafim, né? Bom, então, o curioso é que o filho criador viveu a experiência de um serafim, que é ela, na verdade. Então, depois ele viveu a experiência de como um peregrino ascendente, fazendo o trajeto ali, como se fosse de Salvington até o Versa. Depois ele vive a experiência de um ser moroncial, que é como se fosse de Jerusalém até Salvington. E, por fim, ele faz aqui o trajeto mais baixo da realidade,
da experiência, que é vivendo a carne mortal, que ele viveu a vida de Jesus de Nazaré. Ali, a história que todos nós conhecemos, a vida de Jesus. Então, com isso, ele completa toda essa carreira. Ele vive a quatro classes de seres descendentes, e ele vive três experiências de classes de seres ascendentes: o peregrino ascendente, o moroncial e o ser humano. E veja que ele vai adquirindo esses títulos, né? Como carne mortal, ele adquire o título de filho do homem. Então agora ele é filho de Deus e é também filho do homem. São títulos que ele vai acumulando. Como Melquisedeque, ele se torna um filho Melquisedeque, da ordem Melquisedeque. E é por isso que o livro de Hebreus vai mencionar Jesus como sendo da ordem Melquisedeque. Então, a efusão Melquisedeque aconteceu há 1 bilhão de anos. Micael anunciou sua ausência, partiu da capital do universo, acompanhado de um homem afim, e surgiu no mundo Melquisedeque, na sede deles. Ele apresentou as credenciais lá de Uversa e também de Emanuel, e atuou como Melquisedeque por 100 anos. 100 anos do nosso tempo, né? Seria o equivalente a 1000 anos do tempo padrão, a 20 anos do tempo padrão. E lá ele recebeu, então, depois de cumprir essa missão, essa experiência, recebeu o título de sacerdote da ordem Melquisedeque. O trecho do livro Durante diz assim, ó: ao meio-dia de hoje apareceu, no campo de recepção deste mundo, um estranho filho Melquisedeque, cuja numeração não é a nossa, mas que é exatamente como os da nossa ordem. Ele estava acompanhado de um homem afim solitário, que trazia credenciais de Uversa e que apresentou as ordens dirigidas ao nosso chefe, vindas dos anciãos dos dias e certificadas por Emanuel de Salvington, instruindo que esse novo filho Melquisedeque fosse recebido na nossa ordem e designado ao serviço de emergência dos Melquisedeque de Nébano. E assim foi ordenado e assim foi feito. Então, assim, relata a chegada desse Melquisedeque estranho, de numeração estranha, mas que era semelhante ao Melquisedeque. E falou assim, olha, deve ser recebido e apresentado, colocado para cumprir alguma missão na classe Melquisedeque, né? E isso é tudo que aparece nos registros de Salvington a respeito da primeira auto-outorga de Micael. Nada mais consta, até que na medida de tempo de Urântia se passassem 100 anos, quando então foi registrado o fato do retorno de Micael, que reassumiu sem anúncios a direção dos assuntos do universo. Contudo, um estranho registro está para ser feito no mundo Melquisedeque. Uma narração sobre os serviços daquele filho Melquisedeque único do corpo de emergência daquela época. Esse registro está conservado em um templo simples, que ocupa agora a parte da frente da casa do pai Melquisedeque, e que compreende a narrativa do serviço desse filho Melquisedeque transitório e sobre o seu desempenho em 24 missões de emergência em todo o universo. Olha só. Então tem alguma coisa, eu fico imaginando como se fosse um mural, né? Um afresco, alguma coisa assim, com registros desse Melquisedeque, que fica ali na frente da casa do pai Melquisedeque. E esse registro, que eu revi muito recentemente, termina assim. Aí o revelador está narrando na primeira pessoa, né? Eu revi muito recentemente. E ele vai dizer o que ele viu lá. Está escrito assim, ó. E nesse dia, ao meio-dia, sem anúncio prévio e testemunhado apenas por 3 seres da nossa fraternidade, esse filho visitante da nossa ordem desapareceu do nosso mundo, tal como chegara, acompanhado apenas de um homem afim solitário. E esse registro é agora fechado com o certificado de que esse visitante viveu como um Melquisedeque, à semelhança de um Melquisedeque, que trabalhou como um Melquisedeque e que cumpriu todos os seus compromissos fielmente como um filho emergencial da nossa ordem. Por consenso universal, tornou-se dirigente dos Melquisedeques, tendo conquistado o nosso amor,
a nossa adoração pela sua incomparável sabedoria, amor supremo e uma devoção extraordinária ao dever. Ele nos amou, compreendeu-nos e serviu a nós. E para sempre seremos seus leais e devotados companheiros Melquisedeques. Pois esse estranho no nosso mundo tornou-se agora eternamente um ministro de natureza Melquisedeque. Bom, é isso. Terminamos esse tópico e é por isso que o livro de Hebreus fala que Jesus é um sacerdote eterno da ordem Melquisedeque. Muito Alguém bem. tinha informação privilegiada lá Quem teve? no Hebreus. Mas o livro fala, né, das muitas milhares de pequenas revelações, né, que alguns seres assim receberam, alguns. É o livro diz que o próprio Melquisedeque, o Maquiventa Melquisedeque, ele passou 19 séculos alimentando muitos profetas, né, daquela É. época, acerca das verdades e da vinda do Filho Criador. Então, é possível que essas informações todas também tenham sido transmitidas por Melquisedeque e eles foram registrando, né? É, aquela história do telefone sem fio, né? É. Porque E temos dava. também o fato de que João visitou as cidades celestiais, Paulo também visitou, então eles tiveram informação lá, certamente. Bom, é isso, pessoal. 22 horas, né? Conseguimos terminar aí dentro do tempo. Muito obrigado aí pela presença de vocês.